A revista Ensino Superior faz mais um bate-papo, agora falando no assunto ultra importante, a questão da inadimplência nas instituições de ensino. E, para tanto, nós trouxemos aqui o Eduardo Desiderati, que é o CEO da empresa DDM, que é uma empresa especializada em cobrança na área educacional. E não bastasse esse fator que é importante para as IES, tem um fator ultra legal. Eles têm um monte de estatística, eles sabem do comportamento do estudante, eles sabem por que a inadimplência, ou pelo menos a maioria dos assuntos, né? É claro que quando falta recurso, tem problemas, é uma coisa, mas a gente verifica pelos dados da DDM que não é apenas essa questão. É uma questão muito, que eles chamam de trabalhar na prevenção. Então, o Eduardo Desiderati, obrigado por você estar aqui. É um prazer grande te receber. E nós vamos falar o seguinte. Você estava me contando antes aqui no nosso bate-papo que a inadimplência hoje beira os 14%. Né? A DDM nasceu há mais de 20 anos, né? E hoje está em todo o território nacional. Embora tenha 650 instituições, que já é gigante, tem 50% do alunado que está no ensino superior brasileiro, que não é mole, né? Então, isso, 48% de share é realmente uma coisa incomum. Então, eu queria te dizer o seguinte, Eduardo, me conta aí, 14% e como atuar para a prevenção dessa inadimplência? Maravilha. Primeiro, Edmilson, obrigado aí por esse espaço. É muito importante, né? E a gente falar de um tema tão relevante que é a inadimplência, né? É um prazer aqui estar com você, com a editora Segmento. Tenho um enorme carinho pela editora Segmento. A importância que a editora Segmento tem no nosso segmento educacional. Já acompanho há muitos anos, né? Primeiro contato que eu tive com você aí há mais de 20 anos, né? E é um prazer enorme estar reencontrando com você aqui no 27º FENESP. O Grupo DDM, já há mais de 2 décadas, auxilia as instituições de ensino superior na redução da inadimplência. E é um enorme desafio, como você falou, né? Hoje, quando você, em termos de número, né, de inadimplências, a gente falou em 14, mas dentro do mês corrente, Edmilson, assim, tem muitas variações em relação ao número, ao índice de inadimplência. Depende de curso, da modalidade, né, se é presencial, se é AD, da região do Brasil onde ela atua. Eu já vi, a gente identifica, a gente trabalha com dados, né, com muita informação, com muito Big Data no nosso time de planejamento, dentro do mês corrente, inadimplência chegando a 30%, né, dentro do mês corrente. Então isso é muito grave, isso prejudica o fluxo de caixa, prejudica a previsibilidade do gestor. Então isso precisa ser muito bem trabalhado para reduzir esses índices e entregar resultados financeiros para a instituição. Sem dinheiro, a gente não consegue operar, não consegue realizar. Então, a DDM ela trabalha muito forte na prevenção, né? Antes que o problema de fato se torne uma bola de neve. Então, nós temos mecanismos, ferramentas para que se trabalhe na prevenção, ou seja, informando ao responsável financeiro, o aluno, quando a gente fala em ensino superior, né, que é o aluno responsável financeiro em 99,9% dos casos, do dia do vencimento, dando acesso ao link de pagamento, ou seja, transformando a vida dele de uma maneira mais fácil ao acesso aos meios de pagamento, né? Então, isso faz com que ele tenha acesso rápido, fácil e simples ao meio de pagamento. Dessa forma, já por si só, você tem uma redução da inadimplência, ou seja, já é ali, o compromisso já é firmado ali na data do vencimento e você consegue, assim, reduzir
o problema. Então, assim, quanto antes entrar na operação após o vencimento, melhor o resultado. Então, assim, é muito importante que tenha esse trabalho muito bem feito ali na unha, né, que eu chamo, de acompanhar dia após dia a evolução na carteira, evitando, assim, o rolamento da dívida, né? Porque quanto mais tarde fica a carteira envelhecendo, o aging envelhecido, mais difícil é de recuperar. E isso se torna muito grave pela questão da evasão. Legal. Eduardo, mas a DDM entra na instituição de ensino só com a carteira de atrasado, é isso? Não apenas com a carteira de atrasado, mas no maior volume hoje que nós temos em operação, hoje, para você ter uma ideia de volume, Edmilson, hoje eu tenho um pouco mais de 16 bilhões de reais em operação. A grande maioria são débitos acima de 30 dias de vencido. Então, sim, mas eu tenho operação também que eu entro antes do vencimento, que aí eu chamo de gestão do faturamento, tá? Mas sim, de uma maneira de volume após o vencimento, aproximadamente 30 dias após o vencido. Legal. Você estava dizendo há pouco que o atraso, a inadimplência, ela não é decorrência apenas de falta de dinheiro do estudante. E que mais exemplos você pode dar aí que você poderia aconselhar para as IES que não são seus clientes, porque eu suponho que as outras vocês informem, que mais que você poderia dizer para os cuidados que uma IES tem que fazer para tentar reduzir ao mínimo a sua chance de ter um volume grande de inadimplência? Edmilson, é uma excelente pergunta. Exatamente isso. Nem sempre a inadimplência é um problema financeiro. E como a gente consegue identificar isso? Porque para eu cobrar, né, eu preciso antes me relacionar com o aluno. E o relacionamento hoje, ele é feito de uma forma humanizada e é feito através dos canais onde o aluno quer se relacionar, né? Muitas vezes através do WhatsApp, através da nossa plataforma DDM Pay, enfim, para onde ele quer falar. E para eu poder ter bom êxito, a comunicação precisa ser estabelecida. E muitas das vezes nós identificamos, através do sistema de monitoria de qualidade, que é operado com muita tecnologia embarcada, com muita inteligência artificial, com ferramentas de última geração, em termos de monitoramento de qualidade, nós identificamos que não é uma questão financeira, que não foi falta de dinheiro que se tornou uma inadimplência. Foi por falhas de processo da instituição, né? Processos esses que, muitas das vezes, o boleto, né? Vamos chamar assim, um boleto, né? Que vai acabar, mas enfim, que o link, que a linha digitável, ela não chegou para o aluno pagar. Que teve um problema no portal da faculdade, ou que o link estava corrompido. Então, assim, são inúmeros problemas que identificamos ali nesses canais de comunicação. Ou que ele não teve acesso ao conteúdo, né? Quando a gente está falando da EAD, hoje, você sabe, né, Edmilson, que a EAD, ela supera o número de inscrições do ensino superior. Então, assim, são diversas questões pedagógicas, administrativas, que podem sim levar à inadimplência. Então, quando a nossa equipe identifica uma oposição à cobrança, né, nesse sentido, que não tem a ver com a questão financeira, nós comunicamos isso à área dos nossos clientes, né, que eles, em algumas questões pedagógicas e financeiras, para que seja tratada, identificada e corrigida os processos internos. E dessa forma, é a contribuição que é entregue, vamos dizer assim, como um bônus, né, aos nossos clientes para que não volte a ocorrer. E é isso. Eduardo, você
falou em bilhões, você fala em 50 milhões aí de estudantes. Você tem uma tecnologia e um grupo de pessoas muito grande trabalhando. Como é que é a estrutura hoje da DDM? Então, Edmilson, nós temos a cultura de IA First, né? Nós temos muito bem mapeado todos os processos da empresa, todas as áreas, com muita tecnologia. Nós utilizamos a IA não como um plugin, não como adaptador, mas sim como uma forma de poder auxiliar nos processos e melhorar a performance da entrega, conectado todas as ferramentas ao coração, que é ao sistema da DDM. Nós temos hoje o sistema próprio, né, o nosso CRM próprio, é o DDM, que é o DDM Pay. Ali é o coração, é o que pulsa. E temos uma grande infraestrutura de dados, né, um grande Big Data, que é conectado a Google, né, que torna as consultas muito rápidas, né? Então, isso facilita que eu chamo de hiperpersonalização da proposta, né? O que é isso, Edmilson? Eu consigo identificar a melhor proposta para o Edmilson, no melhor momento para o Edmilson, para que a proposta seja mais assertiva possível e que a gente consiga o melhor resultado com o menor custo operacional. É dessa forma. Para estar dando exemplo, citando meu nome, como estudante, é isso? Você consegue equacionar para mim uma maneira de eu não ficar adimplente. Exatamente, porque como eu tenho um enorme volume, como você citou, e para que eu tenha um custo operacional, porque assim, tudo é muito grande e requer investimentos muito altos. E alguém tem que pagar a conta, né? Então, assim, para que o custo seja razoável, tanto para a DDM quanto para o nosso cliente, a gente precisa trabalhar com muita inteligência de dados, né? Com muita tecnologia e com muita inteligência de dados. Então, não adianta, Edmilson. No passado, as empresas de cobrança, né, no passado até recente, o que elas faziam? Elas ligavam no tempo do contact center, ou ainda tem um contact center robusto, humano. Mas o que elas faziam? Elas ligavam sem parar, né? Algumas ainda operam dessa forma, não a DDM. Elas ganhavam pelo cansaço. Elas ligavam sem parar o tempo todo. Você recebia 10, 15, 20 ligações por dia. Era uma encheção de saco. Não funciona. Primeiro, os jovens não atendem ligações, principalmente aqueles que eles não conhecem. Esquece. Então, assim, cada ligação que eu faço é custo. Custo telefonia, custo sistema de telefonia, custo operador. Então você entende que você precisa, que a DDM, enfim, nós precisamos trabalhar com inteligência de dados. E quando eu consigo falar com a pessoa, e quando eu falo falar no call center, no WhatsApp, no SMS, no e-mail, nos canais, eu preciso entregar uma proposta customizada. Entende? Então o nosso sistema de Big Data, ele consegue personalizar uma proposta, hiperpersonalização, que vai encaixar dentro de um perfil que eu já tenho um track record do devedor. Então eu sei o perfil, porque geralmente um devedor, ele já teve na minha base em outros momentos. E às vezes, Edmilson, ele teve inclusive em outras instituições de ensino. Então eu trago o track record, eu trago informação dele. Isso é muito valioso. Então eu consigo identificar geralmente quanto que ele costuma dar de entrada, quantos por cento ele costuma dar de entrada, se ele parcela, se ele paga à vista, qual é o perfil financeiro, sabe? Eu consigo identificar em que momento, qual a melhor hora do dia para eu falar com ele. Então eu sou assertivo, mais assertivo, em que canal eu falo com ele,
sabe? Então, é isso que eu chamo de hiperpersonalização. Eu dou um tiro certo, procuro dar um tiro certo, um tiro certeiro. Isso significa redução de custo operacional. Mas isso tudo através da inteligência artificial? Tecnologia. Tecnologia com o apoio da inteligência artificial. De uma carteira que uma IES entrega para você de inadimplente, qual é o índice de recuperação? É uma boa pergunta com uma resposta complexa. Depende. Depende o quanto essa carteira já foi trabalhada. Depende da idade dessa carteira. Não, mas uma carteira do dia a dia que você disse que você entra no 30º dia de atraso. Ah, sim. Entendo. É uma carteira de... Olha, a gente consegue recuperar de uma carteira de um aging recente, com um trabalho de prevenção, a gente consegue recuperar mais de 90% dessa carteira. No final do ciclo de renovação matrícula, eu consigo entregar. Tá, legal. 92, 93. Porque assim, você tem a evasão, né, que eu preciso... que ela existe, né, ainda que você tenha todo um trabalho, a instituição tem um trabalho de retenção, então ela tem que ser calculada, mas a gente consegue números bem satisfatórios em relação à entrega dos resultados. Legal, nós estamos aqui com o Eduardo Desiderati, que é CEO da DDM, uma conversa super importante que está ligado à questão de inadimplência, evasão. Agora, para finalizar, Eduardo, esses relatórios que vocês fazem de prestação de conta para o cliente, a recuperação da carteira, ela vai com observações que são úteis para a empresa corrigir deficiências que vocês encontram no relacionamento com o estudante? Sim, sim. Tive ali uma lembrança, né? Eu tive um case de um grande grupo, aí voltando só um pouquinho, a gente entregou 96% de recuperação dele agora no... É um número incomum. Foi case, sim, desse grande grupo. Agora, só para você ter uma ideia de como funciona, todas as EPS, as empresas de prestação de serviços, elas são ranqueadas, tá? Numa empresa que você tem milhões de alunos, você não nada de braçada sozinho, né? Você tem outras empresas de prestação de serviços ali, então são ranqueadas e existe todo um acompanhamento quase que diário da evolução daquela carteira, né? Então, é um trabalho feito a 4 mãos, instituição, o time, né, do financeiro, da cobrança, junto com o nosso time. Então, é um trabalho de muita parceria e cumplicidade entre os times e olhando, muitas das vezes as empresas, né, com as suas consultorias de McKinsey e outros grandes grupos de consultoria apoiando também os nossos clientes, a gente surfa nessa onda das grandes consultorias e eu curto muito isso, porque a gente aprende, a gente sempre olha e identifica as oportunidades de ambos os lados. Então é uma troca muito rica, Edmilson. É uma troca que a DDM identifica as oportunidades, encaminha, troca isso com o cliente identifica também a oportunidade ali que possa ser melhorada, aperfeiçoado, daquela determinada faixa ali de débito não está indo muito bem, ele sinaliza, a gente sinaliza, busca um melhor caminho, uma melhor campanha, né? Porque assim, poxa, vamos dar um desconto, vamos isentar de juros e multa aqui para esse débito um pouquinho mais antigo, vamos dar um desconto um pouquinho maior. Então, tem possibilidade de ajuste de campanhas, consequentemente, consegue entregar um resultado melhor, principalmente no período de renovação de matrícula. Então, essa troca ela é muito rica entre a instituição e o time da DDM para que a gente consiga, no final de contas, que todos nós queremos recuperar o crédito, manter o aluno em sala de aula, reduzindo a evasão, assim todo mundo ganha.
Um verdadeiro trabalho de consultoria, né? Exatamente, exatamente. Legal. Nós falamos aqui com Eduardo Deserati, que é CEO da DDM, é uma empresa brasileira há mais de 20 anos no mercado educacional, vocacionado para cobrança. Tem outros serviços de crédito, mas a vocação nasceu para ajudar as instituições a recuperarem a sua inadimplência. Eduardo, muito obrigado pela sua presença, foi um prazer grande ouvir aqui e saber que existe IES com problemas e certamente vocês poderão solucionar isso aí. Muito obrigado, Edmilson. Obrigado aí pela oportunidade de estar aqui com você conversando e até a próxima. Valeu.